O monstruoso Minotauro cativou a Grécia e Roma antigas. Prisioneiro do labirinto, o meio-homem, meio-touro foi uma das lendas favoritas durante séculos, revelando as culturas interligadas do mundo mediterrâneo. Nas profundezas do labirinto, na ilha de Creta, vivia o Minotauro, um monstro meio-homem, meio-touro. Preso lá por seu padrasto, o rei Minos, de Creta, ele comia carne humana fornecida pela cidade de Atenas. A cada 9 anos, Minos ordenava que Atenas enviasse 14 jovens como tributo. O horrível rito continuou até que o herói ateniense Teseu chegou a Creta, entrou no labirinto e matou a besta. A história do Minotauro emocionou as pessoas por milhares de anos e inspirou inúmeras obras de arte. Cerâmica, poesia, peças de teatro, a arte de Picasso, óperas, filmes e videogames. Embora o mito possa ser apreciado como um conto fantástico, os arqueólogos agora sabem que suas qualidades fabulosas têm raízes profundas em eventos reais da Idade do Bronze. O homem com cabeça de touro no labirinto de Minos incorpora vários traços encontrados na cultura de Creta e na antiga civilização minoica. Touros e motivos de labirinto são encontrados em toda a cultura minoica, que dominou o Mediterrâneo de cerca de 3000 a.C. a cerca de 1100 a.C. Ao confrontar e superar o touro, um símbolo de Creta, Teseu, o lendário fundador de Atenas, reflete o florescimento das civilizações do Egeu, começando em meados do 2º milênio a.C., quando a Grécia continental substituiu Creta como potência dominante. Autores clássicos contaram e recontaram a história do Minotauro. As narrativas variam, mas há traços comuns em cada uma delas. Touros, em várias formas, desempenham papéis cruciais na história. Na versão mais comum, Zeus, rei dos deuses, se apaixona por Europa, uma princesa fenícia. Ele se transforma em um gentil touro branco, a encanta e a leva para a ilha de Creta. Mais tarde, ela dá à luz seu filho Minos, que cresce para se tornar rei de Creta. Para selar a legitimidade de seu reinado, Minos pede ao deus do mar, Poseidon, que lhe envie um touro para que ele o sacrifique em homenagem ao deus. Poseidon gentilmente envia um magnífico touro branco pelas ondas do mar. No entanto, no momento do sacrifício, Minos, fascinado pela beleza do animal, poupa sua vida. Furioso com esse desrespeito, o deus do mar faz a esposa de Minos, Pasífae, enlouquecer de desejo pelo touro. Pasífae pede ao inventor ateniense Dédalo para projetar um disfarce para ela, para que ela possa se aproximar da besta. Ele cria uma vaca oca em tamanho real, e Pasífae sobe dentro dela para entreter o touro. O resultado da união deles é uma criança híbrida touro-humana que ela chama de Asterion. Mais conhecido como o Minotauro, ele é aprisionado pelo rei Minos em um intrincado labirinto projetado por Dédalo. Enquanto isso, em Atenas, um jovem príncipe, Teseu, está chegando à maioridade. Alguns anos antes, os atenienses mataram um dos filhos do rei Minos, pelo qual o rei cretense exigiu um preço terrível. A cada 9 anos, Atenas deveria enviar a Creta 14 jovens atenienses, 7 donzelas e 7 jovens, para o Minotauro devorar. Teseu se voluntaria como uma das vítimas do sacrifício e jura matar o Minotauro. Quando os atenienses chegam à ilha de Creta, Ariadne, filha do rei Minos, se apaixona por Teseu. Antes que ele entre no labirinto, ela lhe dá um novelo de linha, ideia de Dédalo, o arquiteto, para que ele consiga encontrar o caminho de volta. Ariadne fica do lado de fora segurando uma ponta do fio enquanto Teseu anda pelo labirinto, o fio se desfazendo conforme ele avança. Quando ele encontra o Minotauro, ele luta e o mata, libertando os outros jovens atenienses. Todos seguem o fio que ele deixou para trás para a sua segurança. Finalmente livre, Teseu zarpa para Atenas, levando a princesa Ariadne com ele. Mas Teseu abandona Ariadne na ilha de Naxos antes de continuar para Atenas com a irmã dela, Fedra, com quem ele se casa. Esta história, como foi passada ao longo dos séculos, evoluiu lentamente, transformando-se repetidamente ao longo dos séculos. A lenda do Minotauro circulou no mundo grego desde os tempos antigos, mas ele aparece mais frequentemente em obras de arte visuais antigas do que em obras literárias.
Embora haja referências claras a Teseu, Minos e Ariadne na Ilíada, escrita por volta do século VIII a.C., Homero nunca nomeia o Minotauro. Um fragmento da poetisa Safo de Lesbos revela que a história do tributo de sangue humano que Minos exigiu dos atenienses já estava sendo contada no início do século VI a.C. O historiador grego do século V a.C., Heródoto, menciona Minos, mas não seu enteado monstruoso. Histórias de Teseu, herói de Atenas, eram populares, mas os escritores tendiam a se concentrar em outras realizações de Teseu, como sua descida ao submundo ou suas aventuras com as Amazonas. O Minotauro está amplamente ausente das histórias populares de Teseu neste período. Aparecendo em cerâmica, metalurgia e outras artes decorativas, o Minotauro era, no entanto, um dos assuntos favoritos para artistas visuais nessa época. Uma ânfora de Tinos nas Ilhas Cíclades, datada de cerca de 670 a 660 a.C., mostra a mais antiga representação conhecida do confronto entre o Minotauro e Teseu. Encontradas em Olímpia, tiras de escudo de bronze, que podem datar de meados do século VII a.C., também mostram os dois lutando. Outra ânfora das Ilhas Cíclades, datada de meados do século VII a.C., até inverte a imaginação popular do Minotauro e, em vez disso, o mostra com um corpo de touro e uma cabeça humana. Ela descreve outro detalhe que se tornaria central para a história. Um dos jovens que acompanham Teseu segura uma bola de barbante, o objeto que permitiu ao herói ateniense escapar do labirinto após matar a besta. Quase todas as representações do monstro o mostram em combate com Teseu. Referências ao Minotauro começam a aparecer mais tarde na literatura grega, como na peça de Eurípides do século V a.C., The Cretans. A maior parte da peça foi perdida, mas fragmentos sobrevivem. A história revela a experiência de Pasífae e seu conflito com Minos sobre o nascimento do Minotauro. Outro relato de Teseu e o Minotauro vem da Biblioteca, uma compilação massiva de mitos e histórias helênicas. Durante séculos, os estudiosos dataram a obra no século II a.C., mas pesquisas posteriores colocam sua criação muito mais tarde, no primeiro ou segundo século depois de Cristo. Creditada a um autor desconhecido, a quem os estudiosos chamam de Pseudo-Apolodoro, a biblioteca abrange mitos da criação, a ascensão dos deuses e heróis e heroínas mortais. Toda a história de Minos, Pasífae, Dédalo, Teseu e o Minotauro é abordada em grande detalhe nesta obra, sem dúvida fornecendo uma base forte para os relatos que se seguiram. Muitas das histórias conhecidas do Minotauro são encontradas em fontes romanas. Uma das mais detalhadas é a da obra de Plutarco do século II depois de Cristo, Vidas Paralelas, que dedica um capítulo inteiro a Teseu. Ele comparou Teseu, fundador de Atenas, a Rômulo, fundador de Roma. Metamorfoses, um poema épico escrito por Ovídio em 8 depois de Cristo, é outro relato popular da lenda do Minotauro, apresentando grandes detalhes sobre as conquistas de Minos por toda a Grécia antes da construção do labirinto. Para os gregos dos séculos V e IV a.C., Teseu era celebrado como um herói nacional de Atenas. O lugar que o Minotauro tinha em sua imaginação requer uma compreensão mais profunda do passado distante de Creta. Creta começou a se tornar uma potência comercial no Mediterrâneo por volta de 3000 a.C. Em meados do segundo milênio antes de Cristo, estava no centro de uma extensa rede comercial com o Egito, a Síria, as ilhas do Egeu e a Grécia continental. Os minoicos estabeleceram assentamentos por todo o mundo mediterrâneo ao longo dessas rotas comerciais e trouxeram sua cultura com eles. A língua, as artes e os tecidos de Creta foram amplamente dispersos e bem-vindos. Os assentamentos nas ilhas gregas revelam que até mesmo o planejamento urbano foi exportado. Os assentamentos eram frequentemente dispostos em um estilo minoico. Uma cultura grega baseada na cidadela de Micenas, cerca de 75 milhas a oeste de Atenas, absorveu e copiou com entusiasmo não apenas a cerâmica cretense da moda, mas também a língua cretense.
Depois de 1450 a.C., Creta começou a declinar quando os gregos micênicos começaram a dominar o Mediterrâneo Oriental. Sua língua escrita, conhecida pelos estudiosos como Linear B, foi adaptada da língua dos minoicos e agora é conhecida como uma forma inicial do grego. De 1900 a 1903, o arqueólogo britânico Arthur Evans, trabalhando em um palpite de que a Grécia micênica foi fortemente influenciada por Creta, escavou na ilha e encontrou um palácio real no local de Knossos e muitos artefatos apresentando touros. Ele nomeou a antiga cultura cretense, que ele desenterrou lá de Minoica, em homenagem ao grande rei mitológico Minos, filho de Zeus e padrasto do Minotauro. O nome Minos não parece ser uma invenção mítica. Quando as tábuas encontradas em Knossos foram decifradas, os estudiosos ficaram animados ao encontrar a palavra Minos. Os historiadores acreditam que Minos não era o nome de um rei individual, mas o título de reis em geral, que teriam servido como consortes da rainha mais poderosa. Os historiadores agora consideram que o poder e a cultura minoica atingiram seu auge por volta de 1600 a.C. Decoradas com afrescos financiados pelo comércio de bens de luxo, estruturas magníficas dessa época, dedicadas a atividades religiosas e administrativas, foram encontradas por Evans em sua escavação em Knossos. Os edifícios eram cobertos com arte de cores vibrantes que refletiam a reverência da cultura pelos touros. Afrescos e estatuetas, datados de 1700 a 1400 a.C., mostram figuras saltando sobre os touros em um ritual chamado taurocatápsia. Este rito pode ter sido praticado em cerimônias sagradas e sacrifícios aos deuses. Um símbolo de fertilidade em muitas religiões, os touros eram mortos ritualmente usando o machado de 2 gumes ou labris, um emblema do poder real. A prisão do Minotauro, o labirinto, também tem raízes profundas na cultura material minoica, mas os estudiosos têm teorias diferentes quanto à sua origem. Como nenhum vestígio arqueológico de um labirinto foi encontrado em Creta, alguns pesquisadores sugeriram que o termo poderia ser sinônimo do próprio palácio. O labirinto poderia vir deste vasto complexo de salas. Uma etimologia proposta para o nome vem da palavra para o machado sagrado, labris, e seu uso em sacrifício animal. Outra teoria é que o design do labirinto mítico surgiu de uma estrutura que não era um labirinto, mas uma pista de dança. Homero descreve tal piso em A Ilíada, no qual a juventude aristocrática de Creta brincava, projetado por Dédalo, o mesmo gênio que projetou o labirinto no mito. Talvez especula-se o mosaico tenha evoluído para o labirinto sinistro. Para os gregos do século VI e V a.C., Creta teria parecido uma memória distante de um poder antigo que já foi respeitado, admirado e temido. Era também um adversário que seus ancestrais haviam superado. E a história do Minotauro reflete essa crença cultural. Na era clássica, Teseu de Atenas era seu herói local, um príncipe que trouxe glória a Atenas por meio de suas muitas aventuras. Teseu foi abraçado pelos atenienses como um símbolo de sua cidade. Nessa mesma época, o principal rival de Atenas era a Pérsia. A derrota da marinha persa em Salamina em 480 a.C. inaugurou um período de expansão militar e comercial para Atenas. Durante esse período, representações de Teseu e do Minotauro em cerâmica aumentaram consideravelmente. Alguns estudiosos acreditam que os artistas usaram o Minotauro como um símbolo para um inimigo estrangeiro. Creta era o inimigo do Velho Mundo, assim como a Pérsia era no atual. Teseu representa a glória de Atenas enquanto ele subjuga o monstro para libertar seu lar do domínio de Creta. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós.
E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!